Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Cidade Aberta. Fazia tempo que eu e o Sinair não batiam um papo. Atendendo os pedidos, vamos atualizar os papos de hoje. E daí, Sinair, quanto tempo que a gente não bate um papo aqui? Olha, esse ano ainda não. Será? É o primeiro do ano? Primeiro desse ano. Estou bem atrasado. E no ano de 21 também, a gente ficou o final do ano aí, acho que uns 2 meses já. Mas é sempre bom voltar aqui, Com certeza. na condição de entrevistado. Não digo entrevistado, a gente senta aqui para bater um papo. Sempre. Então, eu fico feliz em voltar e agradecer a quem nos acompanha, que a gente encontra as pessoas na rua e dão a sua opinião sobre a participação da gente aqui. E hoje, fiquei muito feliz que eu estava uma meia quadra longe e o meu amigo Primo Marmentini, da lancheria, em frente à Praça da Matriz. Eu vi aquela pessoa gritando, olhei para trás, ele perguntou, tu ficou surdo? Se for para emprestar dinheiro, sim. Aí voltei lá, dei um abraço nele, então, um abraço carinhoso ao meu amigo Primo Marmentini e a sua galera. É uma figura ali, né? É, um cara assim... Movimento sempre. Sempre cheio, pessoas que olham para a gente com um sorriso no rosto. Isso não é em qualquer lugar que a gente vê. Sim, sim, ele é uma figura... Continue mais os 3, 4 anos que você me prometeu hoje. 3, 4 anos só? Ele diz, mas ele tem 63. É um guri. Tá novo ainda, mas eu acho que a dose ideal não existe, mas é uma boa dose até os 66. Né? É uma boa régua. Sim. Porque a partir dos 66 você começa aquelas dificuldades inerentes à idade. Sim. E você já conseguiu o suficiente para viver bem o restante da vida. É isso aí. Porque não precisa muito para se viver bem. É isso aí. Dá para viver com menos, né? Tranquilo. E daí, Sinair, o Covid, será que está nos finalmente? Hoje tem esse decreto, o próprio governador tinha feito o decreto, depois uma juíza lá cancelou o negócio das máscaras, né? Então, o que tu acha disso? Se a gente analisar, hoje o Brasil está muito mais judicializado do que nunca. Qualquer coisinha vem uma juíza, um juiz, um promotor, um ministro supremo se envolver na vida civil. Então, eu fico chateado com isso. Não gostaria de ter vivido. Eu vivi em outra época, quando você falava na justiça, você... Respeito. Total. A justiça era o que... Assim, a gente tinha um respeito, tinha uma admiração e tinha confiança. A gente foi perdendo isso. Infelizmente. E, então, eu fico triste com essas situações, porque agora o nosso prefeito de Farroupilha também, por decreto, né, liberou em locais públicos e tal. A minha está liberada há muito tempo. Eu estou andando na rua com a máscara ou na mão ou no bolso. Se eu entrar no lugar fechado, eu coloco. Locais públicos abertos. Abertos. Então, o que eu faço? Eu sempre disse isso e vou repetir. Se você se sentir inseguro, use a máscara. Claro. Porque se eu estiver sem e você com ela, eu não vou te passar. Então, você está protegido. Se eu me sentir inseguro, eu também vou usar a minha. Então, não tem problema, eu estou aqui conversando contigo, eu estou seguro, você também. Estamos num certo distanciamento. Então, e até porque eu já estou vacinado, você também. Caso contrário, não precisava ter feito vacina. Então, e lógico que no restaurante a gente hoje se sente constrangido se não fosse usar, né? E você vai se servir, tem que usar luva, você tem ainda alguns protocolos que eu acho que já estão bem batidos. Com o tempo, acredito que mais um pouco aí, a gente já consiga se livrar da luva, essas coisas todas. Eu acredito que uma grande maioria, a absoluta maioria, está vacinada. Com certeza. Então, a pandemia vai trocar de nome. Vai trocar de nome. Já. Sempre assim, né? É uma coisa bem, derruba a outra e vai indo, né? Mas voltando ali, o governador, quando lançou o decreto liberando, né? Ele se baseou em dados médicos, científicos ali, né? Uma juíza que conhece muito de lei derruba um negócio. Muito de lei e pouco de saúde. Pois né? Que coisa, né? É uma interferência que é difícil de aceitar mesmo. São essas coisas que não dá para aceitar, porque as pessoas estudam uma vida e depois questionam, como eu questionei, não estou falando dos outros, sendo de mim mesmo,
questionam um procedimento médico, Uhum. né? E um juiz, né, questiona o homem da lei, é o juiz, né, questionando a medicina, questão de saúde pública, mas a ponto de fazer valer o seu poder de caneta. Sim. Eu questionei apenas verbalmente, indagando por que dipirona e Tilenol, se era uma bactéria ou se era um vírus, o que fosse, que não ia me curar. Eu questionei, fui incisivo, porque eu acho que é uma certa lógica. Agora, nem sempre a lógica funciona em tudo. Então, por isso que mas é questionável. Uma juíza, ele se baseou no que a Secretaria da Saúde disse, do que o Conselho da Saúde Pública falou para ele, não foi do acaso. E na diminuição dos casos, né, em função da vacina, em função a evolução. do próprio vírus está assim, como é que chama essas fases dele? As variantes, né? Variantes, né? Eu não vejo assim, hoje não assusta mais ninguém. Agora, assusta mais ninguém em geral, porque eu tive ainda essa semana falando com um senhor, acho que tem a minha idade, passou pela Covid e ele ficou surdo. Opa. E ele disse, olha, eu não morri por detalhe. Olha só. Ele disse, a tosse vinha e vinha, eu na UTI, não sabia mais o que fazer. Eu senti que eu não ia passar por essa. Olha só. Então, e fica esses reflexos, né? Esses efeitos colaterais da própria vacina que está acontecendo. Também. A gente ouve exemplos e mais exemplos de pessoas que estão com uma dor de cabeça crônica a partir da vacina, questão de coração, miocardia, sei lá mais o quê. Então, eu tenho conversado com os médicos, inclusive aqui, e é uma preocupação que eu tenho. Eu estou mais preocupado agora com os efeitos colaterais das vacinas, as sequelas que a Covid deixou, do que com a própria Covid e as suas variantes. É um problema, sim. E com relação à guerra, que agora a gente parou de falar em vírus e estamos falando em guerra, né? Vai afetar o mundo, né? Já me disseram que o Putin é um grande mágico, que ele só ao invadir a Ucrânia ele acabou com a Covid. Acabou, ninguém mais fala. No mesmo dia. Mas é triste, revoltante, assim, não dá de acreditar o que a gente vê. Nos dias de hoje, né? Nós estamos no século XXI, disseram que o século XXI seria o século da espiritualidade, que as pessoas iam ser mais fraternas, colaborativas, mais solidárias, e agora você vê um absurdo desse. Crianças sendo mortas, idosos sendo mortos, não, agora ele não está selecionando muito, não, estão atacando Kiev agora, que foi para atacar um centro de armas e atacou o prédio ao lado residencial. Então, pessoas por 20 dias lá comendo o que sobrou, está se tornando um quadro desesperador. Sim. São 20 dias de guerra e a gente não vê uma luz, porque aquilo que o Zelensky poderia ter oferecido para que ele não invadisse, ele não quis, agora ele vai ter que ceder na marra. Parece que hoje ele já está falando que não vai se unir à ONU, né? Pois é, devia ter dito lá antes da invasão, porque se o cara chegou na... OTAN, não é ONU. OTAN. Se ele chegou até a fronteira, não foi passear. Não. Então, o que mais me incomoda é que nós temos a OTAN, temos os europeus, né, que são organizados enquanto entidade europeia, né, União Europeia. Nós temos a ONU, nós temos a OTAN, a ONU, a Europeia, e nós temos tantos outros órgãos internacionais para fazer mediações e tal. E aí você não consegue fazer os dois se entenderem. Eu acho que o Putin não acreditou que o Zelensky, por ser eles dizem palhaço, não é, ele é um comediante. É um comediante. Que um comediante ganhou uma eleição como o Bolsonaro ganhou aqui, sem nem saber por que ganhou, veio e deu, foi uma levada, e aí ele não acreditou que o cara fosse bancar ele até o final. E bancou. Sim. Bancou. Então, eu estou dizendo isso. O cara que era comediante, sabia muito de comédia, tem que administrar uma tragédia, porque é uma tragédia humana, uma tragédia do século.
Muito triste. do século. Aquelas pessoas, mais de 10 milhões de pessoas, crianças e idosos, Sim. crianças, mulheres e idosos, porque os que têm a idade até 60 anos ficam na guerra, Sim. ficam lá para defender o país. Então, isso... E outra coisa interessante dessa guerra, lembramos que no dia 13 completou 82 anos que a Rússia perdeu a guerra para a... como é que é aquele país que é 30 quilômetros? Não é a Nova Zelândia, é um país... Tá, depois eu lembro o nome do país. Eles invadiram esse país e o Molotov era o diplomata. Aí, em casa, fabricaram aquela bomba, que eu chamo coquetel Molotov, e expulsaram os russos. Se chama a Guerra do Inverno, Guerra de Inverno. Finlândia. Os finlandeses expulsaram os russos com coquetéis Molotov, destruindo os tanques que a Rússia invadiu. Isso completou 82 anos agora. Então, a Rússia, historicamente, o Império Russo, através dos tempos, se mantém. As dinastias, né? Olha aí quantos anos já, são 17, acredito eu, ou coisa parecida, 99, 23 anos, que ele está comandando a Rússia, esse atual. Então, a gente percebe que há o poder se perpetuando na mão de poucos, essa autocracia da Rússia, chama os parceiros para o redor dele, os homens mais ricos do mundo estão lá, os empresários enormes. E ele é um deles, né? Como? O Putin é um dos bilionários do mundo. Os bilionários têm dinheiro no mundo. Sim. Está espalhado, os capitais deles. Que não pode mexer agora. Agora não. Então, eles... E o povo... Eu estava lendo, e eu quero comprar um livro agora sobre a história da Rússia, a história do Império Russo, mas eu estava lendo alguns tópicos que eles, lá em 1700 alguma coisa, eram os camponeses e meia dúzia na cidade vivendo às custas dos camponeses. E aí depois veio os bolcheviques, aí foi meio subdividindo as castas, e de promessa em promessa eles foram se perpetuando no poder. Sim. E aí veio, agora por último, esse que era antes o Boris Yeltsin. Então aí entregaram o poder, ele bebia, estava fora já das ideias dele, e esse Putin era da KGB, era de espião, agência. E ficou do lado do homem e acabou herdando o poder. Sim, na marra, né? E construiu ao redor dele uma casta de autocratas de muito dinheiro. Mas a história se repete em qualquer país, né? Tu te lembra do Idi Amin Dada, um país pobre que é a África, né? E o cara tinha diamantes pelo mundo, né? Então, Nababesco vivendo, os próprios filhos de Cuba lá, né? Do Fidel, são tudo ricos, né? E aí tu olha a população em si morrendo de fome. Então, assim, a Rússia, ela tem esse histórico de dominação. Eram 15 repúblicas que pertenciam à Rússia. Aí, quando houve a perestroika... Do Gorbachev? Que ele resolveu fazer uma abertura econômica, uma reestruturação, e aí cada república ganhou sua independência, mas rezando pela cartilha da Rússia. Sim, desde que. Desde que. Sua independência desde que. Aí agora tem a Geórgia, que está com problema. Sim. Quem não rezar pela cartilha vai ter problema. E não vai parar ali, né? A Crimeia já voltou, agora a Ucrânia já está com os dois pés para voltar, já algumas, ali do leste, algumas províncias já estão com a Rússia. O que me incomoda é que tem muita gente, enquanto família. Sim. Eu ouvi reportagens, a filha falando com a mãe na Rússia e ela na Ucrânia, ela chorando, que vai ter que sair dali com os filhos, está saindo com os filhos, e a mãe diz, mas que? Não tem guerra. Que guerra é isso? Isso é mentira. Sim. Você está mentindo. Por quê? Imprensa. Porque a imprensa russa mostra aquilo que interessa ao Putin só. E já tem mais de 10 mil presos, porque estão se manifestando contra a guerra. Vai fazer isso nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, o cara vai para a Rússia, não queremos guerra. Sim. E livremente, desde que não faça quebra-quebra. A manipulação lá funciona. Lá tem cinco redes de TV que foram fechadas. Sim. Não pode mais transmitir. Eu vi umas reportagens dos alemães e outros países da volta ali recebendo as pessoas, oferecendo moradia nas casas das pessoas. Solidariedade. Olha a solidariedade que tem
na vizinhança, porque todos já passaram por guerras ferozes Exatamente. ali, né? Exatamente. Desde o tempo lá do nazismo, ali, todos sofreram muito, Veio né? a primeira, logo veio a segunda. Né? Uma em cima da outra e devastando tudo na época, né? Você imagina que naquela época a gente sabe, Uhum. tem documentários do que aconteceu. Você imagina hoje que é tudo Tecnologia. online, É. ou você fica assistindo o que está acontecendo na Ucrânia, e você sabe exatamente nesse momento o que está acontecendo lá. Sim, sim. As televisões estão mostrando. Até por sinal morreu já um jornalista americano e um Sim. cinegrafista americano. Sim, sim, morreu no mais de um. fronte. Inclusive, uns brasileiros que estavam lá se mandaram também, porque destruíram o acampamento que tinha só de pessoas de fora, né? Na cara que os russos sabiam onde é que eles estavam, Sabe né? onde estão. Isso Hoje não tem mais como se esconder. hoje não tem, Hoje não tem. né? Com essa tecnologia aí. Mas um vídeo que eu vi também, assim, pode ser até montagem, a gente também não sabe, né? Que diz que os tanques russos não conseguem ir pelo gelo. Então, derrubaram os primeiros, daí parou, era 60 quilômetros de tanques, né? Sim, é uma fila. Aí parou os primeiros, daí a fila não anda. Daí os guris lá, que muitos, pouca viagem, né? Ligaram para não morrer de frio. Daí Aí acabou o acabou combustível. tudo. Aí fica sem comida, sem combustível. E tu sabe que numa guerra dessa aí, primeiro, como o Putin subestimou a resistência, ele, na cabeça dele, os assessores deles, esse Zelensky ia logo embora. Sim, ia fugir. Conhece o poderio da Sim. Rússia. Quem não conhece? O mundo conhece. Sabe que é a maior potência nuclear, inclusive, Exato. maior extensão territorial, maior em tudo. E o que eles têm lá de poderio bélico é uma loucura. Armas que eles desenvolveram. E o que sobrou para a Ucrânia é os coquetéis Molotov, antigamente. Eles ganharam uns drones lá Eles do estão Oriente ganhando, Médio, lá, algumas tá coisas que vindo está fazendo frente, né? bastante, vamos dizer assim, material. Mas quem não tem um antiaéreo, que eles não têm, entregaram todas. Eles não têm o antiaéreo, eles não têm o poder de destruição, vamos botar assim, de bombardeios, né? Não tem aviões. Então ficou muito difícil resistir. Sim, imagina. Agora começaram a bombardear a capital, não vai sobrar nada. Você imagina um país que é lindo, né? Colorido, uma coisa bonita. Muito bonito, limpo. Aí você vê um país desse que vai virar ruína. Quantos anos eles demoraram para milenar a história da Ucrânia? E aí você vê tudo isso destruído. Quantos anos vai para recuperar? Mas e as pessoas? E o trauma? Sim, que coisa, né? Porque o problema maior é o trauma. Sim, imagina. Porque o material ainda você dá o jeito. Agora imagina um prédio destruído. Quantas famílias que ficaram na rua? E o mundo não pode... são solidários, tudo bem, mas isso tem um limite. 10 milhões. 10 milhões, daqui a pouco é 20, e são 43 o total. Quantos vão ficar dentro da própria Ucrânia demolida? Então, a gente não sabe como isso vai terminar. Porque conforme a guerra vai se perpetuando lá dentro, a destruição vai continuar acontecendo. Com certeza. Não teria outra saída a não ser o cessar-fogo hoje e a retirada das tropas hoje. Hoje não, há 10 dias. Porque a destruição foi muito grande já. Mas o presidente da Ucrânia hoje já disse que não vai se unir à OTAN. Então já é um passo atrás, que ele devia ter dado há 10 dias antes ou mais. Não teria destruído a metade do que destruíram. Ele ficou de herói um pouco ali, mas eu acho que o povo já está sentindo que não é por ali, né? Não tem como, não tem como. E o Putin do outro lado também. Como é que ele vai dar ré? O prejuízo da Rússia já é enorme. Sim. A gente não tem nem noção do que vai ser. É claro que a Europa depende do petróleo, do gás, e do trigo e do milho. Que Rússia, e nós dos fertilizantes. E nós dos fertilizantes, como a Europa também depende dos fertilizantes. Então, eles são os maiores produtores mundiais de fertilizantes, junto com a Ucrânia, com o Canadá, se eu não me engano. O Canadá é forte. Então, o que vai acontecer? A Alemanha fez aquela operação bancária lá de trancar os meios de pagamento. Tá. Mas para o gás e o petróleo, não. Então, veja que se eles continuam comprando da Rússia,
é um canal. Né? É um canal. O dinheiro continua O dinheiro entrando. continua entrando. Os Estados Unidos tentaram comprar, não sei se conseguiram, estavam tentando comprar da Venezuela. Já vieram conversar com Maduro, né? Que coisa, quem acreditaria nisso, né? Então, Estados Unidos mas negociando. o mundo hoje está, vamos dizer assim, eu nunca acreditei numa guerra mundial, hoje não acredito ainda, porque todos dependem de todos. Sim, hoje não está tem nada globalizado. independente. Ninguém mais vive sozinho. Olha o comportamento da China. Agora já, primeiro ficou mais do lado da Rússia, agora já está se tornando mais independente. Por quê? Porque ela precisa do mundo. Com certeza. A China só desenvolveu 17%, 12% ao ano, porque o mundo comprou dela. Os países europeus botaram todas as suas fábricas lá na China. E aí ele se alinha praticamente ao Putin, faz aquele acordo durante as Olimpíadas de Inverno lá. E o mundo já ficou todo com o pé atrás com a China, porque a coisa está para acontecer. Sim, sim. Os americanos ficam ali sem saber se abraçam os chineses ou se fazem o quê com a Rússia, quando o mundo europeu, principalmente, quer uma posição americana de confronto. Que sempre teve, né? Sempre teve um alinhamento. E hoje o Biden lá está devagar. Né? Mas ele não tem esse perfil. Enquanto o louco era presidente, ninguém inventou nada. Foi ele sair. O que é a demonstração de fraqueza de um presidente? Até a Coreia do Norte, ele botou o cara na casinha lá, que toda hora ele vou lançar um foguete. Enquadrou, cara. Vou lançar um foguete. Depois desapareceu, né? Não falou mais. Não falou mais. Alguma coisa o Trump disse para ele. Com certeza. E hoje, como o Nito falou, a tecnologia hoje, os aviões já vão sozinhos, né? Disparar foguetes e tudo, né? Eles falam em cirurgia, né? Que é cirúrgico os ataques. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes a coisa é um pouquinho de lado e mesmo não tem como. Não tem como. Porque eu só fiquei admirado que eles tomaram a maior usina nuclear da Europa, que é a Chernobyl, dentro da Ucrânia, e não deu vazamento nenhum, pelo menos até que se sabe. Pois é, mas deu um fogaréu por perto. Deu um fogaréu. Aí é preocupação. coisa vai sobrar. Né? Aí é preocupação. Senão e na terrinha, esse monte de candidato que já desistiram e tal, tu acha que vai ficar polarizado realmente Lula e Bolsonaro? Eu continuo dizendo que Lula não vai. Eu também acho. Continuo dizendo que ele não vai. Porque, eu volto a repetir, o Lula não é que ele seja inteligente, ele é esperto, que é diferente de ser inteligente. Mas para burro ele também não serve. Ele sabe das coisas. Conhece tudo nesse mundo da política, ele está ali desde que eu lembre, assim, ele está na política desde 76. É por aí. São 24 mais 22, 46 anos. Só fazendo isso, com certeza ele aprendeu muito mais que nós trabalhamos nesse período. Então, ele aprendeu. Total. E, então, eu duvido que ele vai. Outro dia eu ouvi uma entrevista com ele, e ele dizendo que o Bolsonaro fala que ele tem medo do povo, ele vai para a rua e ele vai fazer isso, ele vai caminhar em todo o Brasil, ele vai andar nas ruas. Ele não vai fazer isso, porque em qualquer lugar que ele vai, ele é chamado de ladrão. E não tem como negar que ele é ladrão. Claro que não. Aquele que nega que Lula não roubou, não sabia de nada, é só ler 2 livros, que eu tenho para ler mais alguns. Mas, assim, Marcos Vitali, que trabalhou junto com as organizações do filho do Lula, o Suassuna e o Bittar. E ele era jornalista, trabalhava junto, como publicitário e tal. E ele conta, entre outras histórias, aquela que ele foi para o Paraguai, que o Lula foi para fazer a palestra, e que eles venderam o Game Corp, que era uma das empresas, que ganhou da Oi 2 milhões, sei lá. E o filho virou sócio. Virou sócio. E botaram dinheiro nessa empresa. Com certeza. E esse dinheiro veio da Oi. Então, ele conta com detalhes, porque ele trabalhava na organização. Sim. Ele conta com detalhes o que o Lula foi fazer, como é que era esse plano para a educação lá no Paraguai, e venderam isso. Lula nunca fez palestra, coisa nenhuma. Se alguém me duvida, que me mostre um videozinho, umas fotos, onde ele está falando numa palestra. Então, não existe. Aí, sem contar, né, Senai, o ministro da Economia dele, que deu aquele... Deu as letras. Desenhou tudo. Mas né? a Malu Gaspar, que é jornalista,
ela escreveu a organização, que fala basicamente da Odebrecht, por que botava dinheiro na mão de toda essa gente, que a lista é enorme, né? Sim. Ele, acho que até o Bolsonaro botou, depois ele teve que devolver para não ficar Não, manchado no partido. ele devolveu o cheque, né? 100 mil, não tem qualquer coisa assim. 100 ou 200. Né? Botou dinheiro na mão de todo mundo. É. Por quê? Porque cada obra dessa era, e principalmente nas republiquetas, o Lula ia lá, fazia o mexe com o BNDES, emprestava dinheiro, ele ia lá e construía a estrada. Qualquer um que pesquisar as obras feitas pelo PT fora do Brasil, é qualquer coisa de admirável. E tudo acabadas, né? Sim, só aqui na Nicarágua foi feito 2 hidrelétricas. Aí tem lá no Panamá, tem por tudo. República Dominicana. República Dominicana, Caracas, o metrô de Caracas, tem por tudo. Argentina, no Chaco, tem por tudo obras. Tudo financiado pelo BNDES. África do Sul. Então, isso, ele ia para fazer as palestras, ganhava lá os seus 700 pila, nem sem troco. A Malu Gaspar conta cada reunião, com quem e quanto foi destinado para cada um. Olha só. E a conta corrente do Lula junto ao Odebrecht, ela contava como é que se detalhava e como se adiantava o dinheiro, como não, que o sítio foi reformado e foi doado. Ela conta em detalhe. Se não é verdade, ela tinha que estar presa. Não, mas ele é ladrão, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, então não tem dúvida. E eu também até postei isso no Face como uma visão que eu tive, né? Pelo esse conhecimento que a gente vai adquirindo. Cara, se ele vai e perde, ele é o Lula acabado. Acabou. E se ele não vai, ele ainda fica o Lula, né? Fica aquela dúvida para quem não para pensar. Mas pelo menos ele ganhou 2 eleições. Sim. Ele, e ganhou a 3ª gol poste. Sim. E ganhou a 4ª gol poste. Sim. Ele, porque ela sozinha não ganhava para síndica de prédio em Porto Alegre. Não. Ela sozinha. Só transferiu os votos. Sabe onde é que está o erro do Lula? Será que a gente pode dizer em erro estratégico? Quando ele colocou ela, ele colocou para que ela ficasse 4 anos e ele voltava, disputava outra eleição. Com a popularidade dele, ele ganharia depois, se ela ganhou. Porque ele Por que não voltou? Aí que está. Porque ela não quis. E ele achou, bom, mais 4 anos não vai ter problema. Ele subestimou. Justamente porque ele tem o excesso de confiança quebra a cara muitas vezes. Sim. E ele tinha confiança absoluta que quando ela saísse, ia sair por baixo ou não, mas ele voltava. Se ela saísse por baixo, era fácil de mostrar para reconstruir. Sim. E se ela saísse por cima, era a continuidade dele. Porque ele é esperto, ele ia mudar o discurso conforme a situação. Sempre muda. Deu errado. O próprio MDB puxou o tapete dela, e foi, e aí fizeram aquela gincana, chicane, que se chama de chicane jurídica. O Centrão se vendeu, mas não se entregou. Mas e aí outro detalhe, como é que alguém é caçado e não perde os direitos políticos por 8 anos? Quem caçou a Dilma foi o povo mineiro. Claro. Só porque não elegeram ela. O Lewandowski, que foi colocado lá porque ele prestou favor à dona Marisa Letícia, não foi para outra pessoa, foi para ela. E ela disse para o Lula colocar ele lá. Dona Marisa, sim, essa ela é uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa... Eu falei com ela uma vez só, a pena que eu não peguei os conselhos dela, disse como se ganhar dinheiro. Não, a pena que eu não aceitei o convite dela para ir lá passar um fim de semana no Torto. Olha na só. Grande Torto do Brasil, ela convidou, o Pascoal estava junto lá em Brasília? Não, em Flores da Cunha, entregando o convite. Estava o Pascoal, as soberanas, e eu fiquei do lado dela todo o tempo conversando. E nós tínhamos um amigo em comum. E ela disse, vai com ele lá, Carlos Alberto dos Santos. Vai com ele, passa o fim de semana. O Lula gosta de receber pessoas que não são do meio. Eu pedi a grande oportunidade. Ela morreu, tinha 100 e tantos... Não, o pessoal disse que é 146 milhões. Não, é 1,46 milhão que ela tinha para... Tinha 4 imóveis e algumas coisas assim. Sim. Vendendo Avon, cara. Não, mulher. Eu tinha que aprender com isso. Tu queria dar uma palhinha sobre essa estrada de ferro que vai diminuir muito esse trânsito que tem hoje internacional, né? Sabe que isso está pouco falado, assim como todas as outras. Sim, a rodovia norte-sul é uma coisa, mas aquela rodovia do Sol também ninguém fala. Então tem essa rodovia já em andamento, que é Corumbá. Agora em abril vão se reunir para definir detalhes. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Mas já está sendo construído, inclusive. Corumbá passa pelo Paraguai e depois vai para a Bolívia e chega no Chile. E já está, alguns trechos estão prontos. Com 30 milhões de dólares,
conclui-se a ferrovia para juntar essa região do Mato Grosso, porque Mato Grosso, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, é um celeiro. Sim. E aí pega outros estados Uhum. ali que estão sendo desenvolvidos também, e toda essa produção, e não é só grãos, não é só o soja, tem minério, tem outras coisas, vem aqui e vai até o Porto do Chile. Olha só. São 2 portos no Chile que vão fazer o embarque dos produtos brasileiros, principalmente para a China, que ganha 22 dias de prazo para entregar essa mercadoria. Praticamente um mês, né? E isso está previsto para ser concluído em 2023. Olha o detalhe, 2023. Falta um ano. Um ano para ser concluído, talvez 1 ano e meio a 2 anos. Mas está tudo, agora, em abril, eles vão se reunir aqui eu acho que é Corumbá mesmo que eles vão se reunir, para decidir alguns detalhes de quem faz o quê. Vai ser um organograma agora. Imagina a conclusão das obras. O avanço praticamente vai cortar a América do Sul, né? Se a gente pensar que um trem carrega, não sei, 50, 60, 100 cargas de caminhão, ou mais, depende do tamanho do caminhão também, nós vamos ter, finalmente, estradas para andar. Sim. Porque eu não quero saber se é caminhão que transporta ou é o trem. Eu quero saber que a logística vai ser muito mais barata. Com certeza. Vai ser, bota assim, 20% do que custa um caminhão, vai custar a logística de um trem, principalmente de longa distância. E nós temos estrada para os automóveis andar, não dá mais. Não tem mais. Naquela audiência pública eu falei, e vou repetir aqui, se algum farroupilense quiser ir à praia daqui, bota 5 anos, 6, de carro, esqueça, faça um consórcio e compre um helicóptero. Porque se não duplicar, e não vão duplicar, não tem dinheiro para isso, não, a duplicação aqui de Garibaldi até no mínimo a praia tem que ter duplicação para que a gente possa ir de automóvel, porque quantos caminhões vêm de toda a região aqui e passam por aqui? E não podemos esquecer que vai ter um porto logo ali. Sim. O porto de Rondinha, o Meridional para Tradutores, um dos 2 ali, Meridional e o outro. E mais o aeroporto aqui de Vila Oliva, que vai sair também já. Os projetos estão sendo feitos. Sim, tem caminhado. Então, dizem que no máximo 7 anos. Então, eu digo, farroupilense vai ter que comprar helicóptero. Não, mas me diz uma coisa, o pedágio não está nos contratos uma nova via. Não. O pedágio o nosso sistema de pedágio é totalmente contrário do que ele foi concebido no mundo. Nós terminamos a estrada e entregamos para os outros pintar e cobrar. O poder público dá a estrada para os pedágios. Só pela manutenção. Não sei qual é o mistério. Tem alguns trechos, falando sério agora, tem alguns trechos aqui na Serra que vão ser duplicados pelo sistema de pedagiamento. Agora, da Rota do Sol, eu não vi. Eu fui naquela audiência pública e não aguentei. Dizer que alongar os trevos, tu vai criar um engarrafamento do outro lado. Eu nunca vi resolver um problema de trânsito de alto, e eu não sou engenheiro, mas tenho experiência eu viajei de carro à América do Sul. E aí a gente não precisa ir longe, você vai a Tubarão e depois vai para Águas Termais, tem um trevo alongado. De vez em quando fica uma pista única, quilômetros. Não adianta. Porque o outro não te dá a mão para atravessar. Não adianta, o fluxo faz um viaduto. Em qualquer horário, em qualquer estrada, parece que está dando engarrafamento. Mas na nossa região da Serra, eu fui a Caxias, eu nunca vou de manhã para Caxias, assim, cedo. Eu saí às 7h30 de casa, segunda-feira agora, e para ir a Caxias, tu vê os 2 lados das 4, isso que é duplicado. Não cabe mais ninguém. Não cabe. Está assim de automóvel e caminhões. O caminho é a estrada de ferro, não tem outra saída. Tem outro. Para transporte de carga, não tem outro jeito. Não tem. E talvez de passageiros. Sim. Tu já imaginou um trem regional aqui para nós, para passageiros? Tu não viajou de Minuano? Minuano é aquele trem que é... Trem com ar-condicionado. Aquele que vai a Uruguaiana, né? Até Uruguaiana. Eu brinco que uma vez... Azul e branco. Eu vi, agora eu vou ter que ganhar. Só mais um minuto. Eu brinco que eu viajei com uma professora, eu nunca viajei de trem, mas estou dizendo que eu conto essa história na universidade, quando eu falava para os alunos, né? Eu disse que viajei com a professora de matemática e passamos no meio de uma fazenda e saiu metade das ovelhas para um lado e outra metade para o outro. Eu disse, professora, viu que desse lado ficou 128 ovelhas. Aí 126 ovelhas.
E ela disse, como tu conseguiu contar? Ah, professor, eu contei as patinhas e dividi por 4. Então, mas eu nunca viajei em trem, só para contar a história da professora. Eu viajei para Uruguaiana de trem. Eu tinha vontade de fazer isso aí na época que eu morei em Uruguaiana. Tu chegou a morar em Uruguaiana? Em 1979. Eu casei em 77, peguei em Porto Alegre e fui a Uruguaiana direto. Foi lua de mel. Lua de mel. Eu fiquei lá em 79, pela Miquelon. Olha Uma só. bela experiência. Quanto Mas tempo? sofri muito. Fiquei lá do início do ano até setembro. Fiquei 8, 9 meses, mas não dá. Uruguaiana, agora talvez tenha mudado tudo, porque era tudo manual, era muita coisa, empresa grande, tudo feito em planilhas manuais, era complicado. Imagina. E assim, o problema da Argentina com o Brasil naquela época era o famoso, que nós fazia pera, peixe e maçã. Maçã, então, era uma grandeza. Maçã argentina, lembra, né? Sim, até hoje. E peixe, carne, tá? E levava banana. O frete de banana nunca ninguém via. Eles cobravam por lá e ficavam com o dinheiro. Então, era muito bagunçado, não tinha como organizar, não tinha mesmo. Porque tudo dependia de pessoas, como se depende hoje, e as pessoas eram muito fáceis de ser corrompidas. Imagina. Era complicado. Que muito complicado. E aí a gente que não é da coisa, ou tu te alia e vai ganhar muito dinheiro, o capaz antes que te mate. Resolveu voltar. Essa é a coisa. Você vê, são 36 minutos já. Tá bom? Tá Tudo contigo, né? Precisamos falar mais seguido esse ano. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom conversar contigo e com nossos telespectadores. A gente vai mandar esse link para alguns amigos fora daqui também, para que a gente ouça o que eles têm a dizer. A gente sempre tem o que melhorar e nem sempre, claro, a gente sabe tão pouco, mas eu leio bastante, vou procurar ler mais e procurar... Eu estou lendo sobre a escravidão agora. Opa! Li 2 volumes, vou ler o terceiro quando chegar, tá para chegar. História triste do mundo também, né? Eu acho que todo brasileiro, toda pessoa humana deveria ler sobre a escravidão. Esse livro que escreve sem preocupação de agradar ninguém, que muitas vezes o escritor precisa, para evitar a morte dele, dourar a pílula, como se chama. Esse aí não, o Laurentino Gomes é um cara que já escreveu 1808, 1822, 1889. São 3 livros muito bons também da história do Brasil. Então eu vou ler a terceira, que é uma viagem no tempo, na geografia, e vale a pena. A recomendo. Um abraço a todos e até a próxima. E a própria escravidão começou na África, o problema, né? Que lá os próprios... Eles prendiam seus conterrâneos e vendiam. Mas o primeiro grande leilão de escravos foi em 1476, em Portugal. Mas vieram da África. O Império Português era o maior naquela época. Era o maior império do mundo naquela época, era o Império Português. Eles tinham... Dominavam os mares. Então, aí depois teve a Inglaterra. A Espanha também teve um período. Teve um período bastante grande. A própria França, né? França, cada um teve o seu período. Com o Napoleão depois. Né? A família real veio para cá por quê? Porque o Napoleão foi lá e disse, eu vou chegar em vocês. Os caras saíram correndo. É isso aí. A história é coisa linda. Muito bom. Até a próxima.